E dentro dessa tese, né, à medida que a gente começa a visualizar a possibilidade de baixar, o mercado já começa a se posicionar positivamente no mercado acionário. E aí talvez tenhamos aí uma surpresa bem interessante. Olá, amigos e amigas da Focaliz, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que toda semana debatemos o que aconteceu de mais importante, o impacto disso nos mercados e, por consequência, a nossa visão do que pode acontecer. Mas sem antes te convidar para assistir o episódio 70 do Aposentado Rico, que tem uma novidade interessantíssima. Nós fomos parar na capa principal do YouTube essa semana. Veja só a relevância que o nosso podcast está pegando. O YouTube olhou e disse: esse conteúdo é relevante e eu vou colocar na capa principal. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, porque senão vai ficar sem assunto no churrasco de domingo. Ficou muito legal, legal mesmo. Então, sugiro que você assista, está aqui no YouTube, está em todas as outras plataformas, tá? E essa semana, pessoal, semana movimentadíssima, como sempre, né, com vários indicadores e hoje olha-se basicamente para duas questões, né? O que vai acontecer efetivamente de consequência do tarifaço lá nos Estados Unidos, mas especialmente a posição do Banco Central americano em relação à taxa de juros, porque este tem sido o grande guidance, né? O que está movimentando todos os canhões das grandes gestoras, dos analistas, dos operadores, e o nível de aposta. E essa semana chegou a ventilar-se a possibilidade de não só baixar já em setembro, como baixar 0,5%. É claro que isso é uma aposta mais arrojada, tanto que o Scott Bessent ontem já declarou que 0,25 já seria um grande começo, mas muito provavelmente as apostas já levam para que tenhamos 3 baixas de taxa durante ainda 2025 e quem sabe levar essa taxa meados do ano que vem lá para a faixa dos abaixo de 3%. Isso tudo somado, evidentemente, acaba ajudando na decisão do Banco Central brasileiro também baixar, porque hoje nós estamos com uma taxa bastante atraente na correlação com as principais taxas dos outros países. E imagina o seguinte, se cai abaixo de 3 a taxa americana e a nossa mantenha-se a 15, nós temos um carry trade aqui absurdamente alto. Talvez não lembro de termos tido algo desta natureza. Então é muito provável que, tendo em vista também alguns indicadores inflacionários no Brasil que vem cedendo, o dólar que continua cedendo, que eu já vou mostrar aqui para vocês, o Banco Central passa a ter alguns elementos para, quem sabe, também antecipar a baixa de taxa de juros, o que, em certa medida, provocou um certo otimismo nas nossas bolsas. Deixa eu botar o Ibov primeiro, depois eu falo do dólar. Nas nossas bolsas, nos últimos 3 pregões, muito mais em consequência um pouco da questão política, um pouco da questão ainda ligadas à questão fiscal, porque, mal ou bem, o governo brasileiro lança um pacote para ajudar os exportadores, que esse recurso sai de algum lugar, ele sai de um orçamento já absolutamente apertado e ele cobre basicamente o que a gente deixa de ganhar com a exportação dos Estados Unidos. Então, em certa medida, é o nosso orçamento pagando o orçamento americano. Então, recai um pouco aqui na correção dessa semana, mas após uma subida bastante vigorosa, os preços mantêm-se acima da média de 21 períodos, e geralmente esse tipo de movimentação aqui, na análise gráfica, é chamada de pullback. Então, o ativo faz o pullback na cabeça do pivô rompido, no caso aqui coincide com a média de 21 períodos, e muito provavelmente ele respeita esse patamar aqui e retoma um movimento ascendente. Por quê? Porque os outros indicadores continuam favoráveis. A gente olha para o dólar continua caindo, né? Então, essa semana nos entregou ainda nova mínima, já opera abaixo da faixa de 5,40 no dólar pronto, estamos 5,42 no dólar futuro, mas já fazemos alguns meses, né, 8 a 9 meses que não vimos uma cotação tão baixa, e o DXY também continua perdendo força em relação a outras moedas. Então, é o dólar enfraquecendo mundo afora. E a boa notícia vem do DI, né, que o DI finalmente ele começa também a dar sinais de ceder, um pouco alinhado com o que eu acabei de falar
em relação à possibilidade da baixa de taxa de juros ajudar a provocar o início da nossa baixa de taxa de juros aqui no Brasil. E olha só o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui o índice VIX, que mede o medo, né? Ele está cada vez mais comportado aqui, voltando abaixo dos 15 praticamente. Então esse é um sinal de volatilidade baixa, de não medo, né? Tanto é que se olharmos para o comportamento da bolsa, isso fica absolutamente claro com os topos que S&P e Nasdaq ofereceram essa semana, como vocês conseguem ver aqui no gráfico. Nasdaq ainda mais forte com os resultados da área de tecnologia. A Europa também recupera-se com intensidade, já começa a nos oferecer a possibilidade aqui, ainda um pouco longe do topo, que aconteceu há alguns meses atrás, mas no topo dos últimos 2 meses ela já está testando, com destaque para a bolsa alemã, que vem puxando com bastante força, essa sim já perto de romper o seu topo. Então as bolsas mundo afora recuperando-se. E eu queria mostrar para vocês uma imagem bem interessante que está ligada ao comportamento das ações em relação a mudanças de ciclo de taxa de juros. Nessa primeira linha que vocês podem observar aqui no gráfico, quando eu mostro para vocês o comportamento dos preços dos ativos versus taxa de juros, a linha azul mais forte é o resultado, né, das ações médio. E a linha cinza é a taxa de juros. Então, quando iniciou aquele primeiro ciclo, lá em 2013, de baixa taxa de juros, onde nós tínhamos um resultado na faixa entre 9% e 10%, no pico, num dos picos mais baixos desse período de baixa de taxa de juros, nós chegamos a bater 22% de resultado. No segundo quadro vermelho, daí a gente já volta lá para a crise de 2014, 15, depois que a taxa de juros começou a cair, reparem que o resultado das ações também voltou a crescer. E agora, quando a gente olha no quadro verde, que é a situação exatamente neste momento, olha só a correlação. A taxa de juros está em 15, o resultado até estava baixo, estava em 7,5, 8,3. Ou seja, sob o ponto de vista de estar barato, continuamos extremamente baratos aqui na nossa bolsa. E à medida que apostarmos que vamos iniciar novamente um ciclo de baixa de taxa de juros, pode ser que estejamos num momento bem interessante de inflexão na nossa bolsa brasileira. Então, eu tenho ouvido muitos analistas apontarem por esse caminho, e a tese é muito parecida, né? Essa correlação entre taxa de juros caindo e bolsa oferecendo a possibilidade de subir por N razões, né? É custo de crédito, é movimentação tanto de quem precisa comprar, quem precisa vender, para quem precisa pegar dinheiro de longo prazo. Ou seja, a taxa de juros é uma âncora, é uma trava. À medida que ela cai, ela libera uma série de fatores dentro da economia que vai, consequentemente, beneficiar as empresas. E dentro dessa tese, né, à medida que a gente começa a visualizar a possibilidade de baixar, o mercado já começa a se posicionar positivamente no mercado acionário. E aí talvez tenhamos aí uma surpresa bem interessante nos próximos meses, baseado justamente no que eu apresentei nesse gráfico para vocês. Pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais, é sempre um prazer tê-los aqui com a gente. Não deixem de assistir o episódio 70 do Aposentado Rico, que ficou muito legal. Vamos parar na capa do YouTube. E com muito orgulho, agradecendo a vocês também fazem parte dessa história. E espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!